Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre manipulação. Bom, manipular é tentador, né? É um jogo que se cria entre adictos e codependentes ou pessoas mais próximas, né? É um jogo em que acaba que no final todos perdem. E enquanto existir manipulação, né, nessa relação, bom, mentir, distorcer a verdade, dizer só meia verdade, né, inventar, omitir, vale tudo para adictos e coadictos, né? E nesse baile de máscaras, vamos dizer assim, a mentira em si, ela acaba se tornando um vício, difícil de escapar. Né, essa parte de uma bola de neve descontrolada que acaba enrolando a todos. E quem quer ajudar o adicto considera que os fins justificam os meios e não compreende que cada jogo, cada enredo, cada pequena ou grande mentira apenas reforça, né, o quanto o adicto ele se sente estúpido, né, boicotando, enrolando e manipulando. Daí então, perde-se a confiança, perde o respeito, perde-se a noção da fronteira entre o certo e o errado, quando adicto e coadictam usam os mesmos métodos. E em recuperação, a gente tem que começar a lidar, né, com a verdade de uma forma amorosa. Né? E amorosa não significa complacente. Né? Ajudar não é tratar o adicto como se ele fosse uma criança, né? Sendo que ele não é, né? Nem como um retardo mental, vamos dizer assim. Ajudar significa respeitar e exigir respeito com amor. Né? O tipo de amor que não manipula e não contorna. E é importante, né, que todos se confrontem com a necessidade de entrar em recuperação, vamos colocar assim. Não só o adicto, mas todas as pessoas que o rodeiam. Não há certos e errados quando um adicto está na adicção ativa. Há uma doença conjunta que se manifesta nele, né, de forma mais ostensiva e que acaba afetando a todos os indivíduos que fazem parte do ciclo social ao qual ele convive. E não serve de nada culpar, apontar o dedo uns para os outros, né? Não adianta, não resolve situação nenhuma. E a adicção, ela não pode continuar a envolver mais culpa ou vergonha do que as outras doenças. Não tem a ver com errar, como ser estúpido ou mau caráter. Tem a ver com sofrimento e necessidade de ajuda para adictos e familiar. Manipular é adoecer. Vamos falar agora sobre os dependentes químicos, tá? E o seu comportamento de manipulação, ou seus comportamentos de manipulação. Muitas famílias que se encontram desestruturadas e desesperadas por conta das consequências geradas pelo comportamento do dependente químico e seus comportamentos de manipulação, né? O início de uso de drogas ilícitas, né? Quando mais cedo ocorre na vida da pessoa, mais chances tem de evoluir para a dependência. E no processo do vício, né, o organismo do dependente químico ele desenvolve a tolerância à droga. Ou seja, isso significa que pequenas quantidades já não trazem mais o efeito que ele deseja. Daí então ele passa a usar doses cada vez maiores. Assim, o indivíduo que desenvolveu a dependência química, ele começa a apresentar comportamentos padrões, né, para usar doses cada vez
maiores. E esses comportamentos, eles visam, né, a obstinação de mais droga e geralmente passam por cima de qualquer valor ou laço familiar e afetivo. Bom, o início insidioso, nós devemos ficar atentos aos sinais. Muitas vezes, os familiares dos dependentes químicos, eles demoram a perceber que ele está em dependência. E isso ocorre porque a dependência química, ela não apresenta sinais e sintomas físicos muito claros, né? É como a gente vê na grande maioria das doenças. O comportamento de manipulação sugere dependência química, assim como uma febre, ela sugere a presença de uma infecção. E é muito importante que os familiares percebam esse hábito de manipulação. É para procurar ajuda profissional especializada o quanto antes. Assim, há mais chances de seguramente tirar o indivíduo do vício. O dependente químico, ele faz de tudo para obter a droga. Quando o indivíduo ele usa repetitivamente, né, uma substância, geralmente em quantidades cada vez maiores, ele se encontra numa condição que chamamos de adicção. E a pessoa adicta, né, quando ela é privada da droga, ela passa a ter sintomas de sofrimento e de compulsão muito difíceis de resistir. E diante dessa compulsão, vamos dizer assim, né, o indivíduo muitas vezes ele passa por cima de valores, né, morais e de afeto, roubando, mentindo, enganando e prejudicando até mesmo as pessoas mais próximas a ele. Droga e estímulos associados a seus efeitos adquirem um controle potente sobre o comportamento do indivíduo. E ele, na maioria das vezes, tem vontade de deixar o vício, mas essa vontade está muito enfraquecida e a droga a encarreta em sua prisão, né? Ou seja, o indivíduo ele fica preso, né, dentro dessa redoma que é o uso da substância. E é preciso uma luta intensa, né, e contínua para se libertar. A manipulação é um dos comportamentos que o dependente químico mais apresenta. São capazes de mentir e convencer não só as outras pessoas, mas também a si próprios. A manipulação é muito perigosa, especialmente porque o próprio dependente, aos poucos, ele vai se convencendo de que a sua mentira é uma verdade, né? E esse comportamento de manipulação, ele visa facilitar o caminho para a obtenção da substância psicoativa. Por exemplo, convencendo com chantagem emocional os outros a ajudar e alimentar o seu vício em drogas. O comportamento manipulador ele pode acontecer no período de dependência fraca, vamos dizer assim, ou após algum tempo em abstinência. Portanto, a gente evitar esse hábito é muito importante também para prevenir possíveis recaídas. Agora, como é o comportamento manipulador de um dependente químico? Esse comportamento é uma máscara para ele conseguir mais drogas. Ele começa dos poucos, né, com pequenas coisas. O adicto, ele começa pegando o troco do mercado, mentindo sobre algum motivo para pegar dinheiro emprestado ou até se oferecendo para pagar uma conta para alguém e pegando dinheiro para si. Mas assim, como a adicção ela progride, aumenta também as gravidades dos meios usados pelo dependente para conseguir as doses da droga necessária para obter o efeito desejado a ele. E em torno, né, dos dependentes químicos formam-se vários codependentes. Codependência é o termo que se usa para designar famílias afetadas ou que influenciam o comportamento do dependente químico. O codependente ele costuma atuar como um facilitador, contribuindo para o comportamento adictivo do indivíduo. Ele fornece drogas diretamente ou indiretamente,
ou dá os meios para que o mesmo adquira a substância psicoativa. E outra forma de facilitar a dependência, vamos dizer assim, é a relutância em enxergar e aceitar a situação e assim não contribuir com a busca por um tratamento. O dependente químico e a manipulação dos familiares. O relacionamento familiar ele já tem naturalmente as suas dificuldades e percalços, vamos colocar assim. E quando nesse contexto, né, se insere a dependência química, o convívio pode se tornar muito complexo e dolorido. E é preciso a gente se informar sobre esse risco e a gente estar atento aos sinais, né? Assim é possível evitar as armadilhas. E muitas vezes, ao perceber os primeiros pequenos sinais de manipulação, o familiar ele prefere ignorar. No entanto, é necessário, né, a gente aceitar essa difícil situação. Ignorar não apenas impede de ajudar, mas colabora para piorar o vício, e o vício do dependente químico em si, e o vício da pessoa também de manipular, e o seu vício em conivência com a doença da dependência química. E é preciso lembrar também que o amor e o carinho, ele não se traduz apenas, né, em abraços, né, e agrados, vamos colocar assim, mas sobretudo em desejar e promover o bem do outro. E isso inclui busca de tratamento quando se faz necessário, o que é efetivo na grande maioria das vezes. Bom, vamos falar agora sobre o papel dos pais, do dependente químico. É indispensável que o casal, né, pais de um dependente químico, cuide muito bem da sua relação. E é comum que o dependente químico ele utilize das divergências dos pais e até coloque um contra o outro, né, sempre que isso puder resultar em benefício próprio para ele mesmo. Por isso é preciso tornar forte essa união dos dois, do casal, vamos colocar assim, tá bom? Para resistir a essa manipulação que o drogadicto pode fazer. E isso não é só importante para proteger o próprio casamento, né? Mas é indispensável para ele que nenhuma manipulação funcionará. E isso é importante para que o dependente químico ele entenda que não tem poder sobre as pessoas à sua volta. O tratamento do dependente químico, do drogadicto, ele passa pela assistência à sua família. O primeiro passo que a família precisa dar, né, como eu já citei em outros vídeos, como eu já citei aqui também, né, é abrir bem os olhos e aceitar a realidade, para poder mudá-la, vamos dizer assim. Pois quanto mais se demorar, né, para buscar o tratamento, para buscar ajuda, mais difícil é a recuperação. Mas é claro que esse processo não é fácil, esse processo é doloroso, difícil e bastante complexo. É comum que o familiar ele tenha muitas dúvidas quanto à melhor forma de ajudar o dependente químico. E além disso, a sua própria saúde mental ela pode ser prejudicada se ele não aprender a lidar com essa situação. E por conta de todos esses fatores, é importante que os familiares também procurem a ajuda de pessoas especializadas em tratamento de dependência química, para saber melhor a forma de agir. Bom, por exemplo, né, para lidar com um dependente químico, é necessário a gente aprender a não encarar os conflitos com ele pelo lado emocional. Sobretudo, também nós não devemos levar certas situações para o lado pessoal, pois o dependente químico ele passa a ver todos como meios para se chegar a um fim, né? São facilitadores, vamos colocar assim, né? Sem sentimentos envolvidos. Portanto, as suas ações, apesar de erradas, não são ataques diretos, tá, a determinada pessoa por ter algo contra ela. Bom, e para compreender esses e outros importantes
pontos, vamos colocar assim, do relacionamento com o dependente químico, especialmente quanto a esse assunto que nós estamos abordando hoje, que é a manipulação. A ajuda de um profissional, ela é sempre bem-vinda, não só para o drogadicto, mas também para todos os familiares. E o principal, né, é necessário que ele faça um tratamento em uma clínica especializada que o ajude e ajude a família a se libertar desse ciclo doentio e vicioso. É isso aí, queridos. Essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês hoje a respeito de manipulação, de como detectar esses pequenos sinais, né, e de como agir. Procure a ajuda de um profissional capacitado. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, tá? Para estar nos ajudando. Eu não digo para que a gente possa aparecer, tá bom? Mas para que possa ser mais visto por mais pessoas e que essas informações cheguem às famílias que estão precisando de ajuda hoje. Que infelizmente não são poucas, são muitas. Né? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você tenha certeza que precisa de ouvir essa mensagem hoje. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal Ideia de Terapeuta e nos ajude a divulgar essa mensagem de força, de fé e de esperança, para mostrar que as pessoas que dependência química têm tratamento e que nós estamos aqui para ajudar. Legal? Tamo junto e que o Eterno nos abençoe.